ar mais um Mulheres em Pauta, dando continuidade aí à nossa programação especial de março em prol das mulheres, em prol dos direitos das mulheres, e aqui nós estamos trazendo o debate e a discussão de diversos tópicos que impactam aí no dia a dia de nós, as mulheres. Hoje vocês estão vendo um cenário um pouquinho diferente por aí, né? Nós temos um vereador aqui. Então, vereador Bigêmeos, muito obrigada pela sua presença, vereador. Ele que trouxe uma pauta muito importante, um projeto de lei que nós vamos discutir, que vai trazer muitas mudanças aí dentro das maternidades, né, Bi? Então, seja bem-vindos ao Mulheres em Pauta. Perfeito, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esse projeto que é muito importante. Eu estou chamando do carro-chefe do nosso primeiro ano de mandato, com um tema que é muito importante, que precisa colocar clareza. Muita gente não entende, mas vai ter a empatia da importância desse projeto aqui para a nossa cidade. Perfeito, vereador. E aí também um pouquinho para falar sobre o projeto que ele busca aí trazer mais humanização dentro das maternidades, que é esse projeto, o PL 0325, que trata sobre leitos separados para mães que perderam seus bebês dentro das maternidades, que estão passando por este momento que é tão delicado, tão complicado. Nós estamos recebendo a doutora, psicóloga clínica, Natália Leite. Muito obrigada pela sua participação também, doutora. Muito importante, né, poder falar sobre esse assunto que toca tantas mamães. Olá, muito bom estar aqui contribuindo para esse projeto que é muito relevante no contexto psicológico, no contexto de humanização, no contexto social. Ele realmente vem para mudar aí uma estrutura e trazer muita saúde mental para essas mulheres. Verdade, doutora. A doutora citou aqui a questão de estrutura e aí que o poder público entra, né, vereador? Então, para trazer essas mudanças e adaptações, para conseguir dar mais suporte para essas mãezinhas que acabaram de perder seus nenéns dentro das maternidades, é necessário que o poder público entre para agir e faça essa mudança, né, dentro da infraestrutura. Então, vereador, para a gente entender, afinal de contas, o que é este PL, né, o que é este projeto 03 de 2025, o que vocês estão tratando nele e como que isso tudo foi idealizado, como que vai ser aí estruturado, né, para dar todo esse suporte para essas mães. Perfeito, eu falo que esse projeto tem muita empatia, porque de 2019 a 2023, aproximadamente mais de 220 mulheres perderam seu neném. E a gente está falando de um número muito expressivo e a nossa cidade precisa se adaptar. Então, quando eu falo muito de empatia, imagine essa mãe que está com o seu filho em óbito e ela vai passar todo o processo ao lado de uma mãe que teve o seu filho de um parto normal, de um parto humanizado, e ela vai fazer essa comparação. A doutora pode até... Então, a gente quer o quê? Ter essa empatia que essa mãe passe por um outro processo, que tenha um leito separado, por isso que fala esse leito separado, para que ela seja acolhida nesse momento tão difícil para ela e que ela consiga ter um tratamento diferenciado, porque infelizmente ela está passando por um processo diferenciado. Ela está sendo uma mãe diferente de outras mães, infelizmente de uma forma de uma dor, que falta um acolhimento. E Mogi vive uma realidade que, graças a Deus, que a gente vai ter uma nova maternidade. Então foram esses motivos que vieram em pauta esse projeto tão importante. Esse número muito alto que aconteceu de 2019 a 2023, porque a gente tem um caso ou outro que a gente conhece, mas quando coloca no montante, a gente vê que são muitas mães que passaram por essa dificuldade. E quando tem alguns estudos que 25% dessas mães sofrem, dificilmente voltam para a sua rotina normal, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, com a nova maternidade, essa empatia é a ideia desse projeto, para que a gente consiga dar vamos falar assim, um carinho, uma coisa diferente para a mãe, para que ela não passe junto com outras mães que estão tendo seu dia maravilhoso, esse momento diferenciado, e que essa mãe tenha esse cuidado, que o poder público enxergue dessa forma. Que legal, muito importante, né, doutora, saber que o poder público está pensando em tudo isso. Antes da gente falar um pouquinho sobre as questões psicológicas e sobre a saúde emocional mesmo dessas mães que estão passando por este momento, o vereador Bigêmeo, gente, só para vocês entenderem, ele já atua aí nessa frente, né, em defesa das mulheres, ele já tem outros projetos, inclusive, que falam aí sobre a primeira infância, sobre as crianças, sobre as mamães. Vou falar aqui um pouquinho, vereador, mas aí você pode depois explicar melhor para a gente.
Então, o vereador Bigêmeos, ele é autor da lei que garante o leite em fórmula infantil para todos os bebês, né, até 1 ano, nas creches aqui da cidade. Autor também da regulamentação da Patrulha Maria da Penha, da GCM, aqui de Mogi das Cruzes. Outros projetos importantes sobre a humanização de partos, entre eles o PL 0125, que garante a presença de fisioterapeutas nas maternidades do município. Então, Bi, não é um projeto isolado, né? Você está fazendo tudo isso em um conjunto de ações mesmo. Com certeza. E vem do primeiro mandato nosso. Não é algo que a gente está trazendo para esse segundo mandato. Algo que já começou lá no primeiro mandato, de 21 a 24, que a gente conseguiu conquistas importantes e agora dá continuidade, dá esse olhar para a primeira infância, para as mulheres. E o que mais empolga o nosso time, eu falo dessa forma, é que agora a gente está vivendo um momento diferente da cidade, com a prefeita mulher. Então a gente acredita que essa empatia vai ser mais forte e vai ser mais fácil tramitar esses projetos que a gente quer propor para a cidade. E por isso que é tão importante, né, vereador? Agora nós temos uma prefeita mulher que está aí com a promessa de trazer uma nova maternidade para Mogi das Cruzes, uma mulher mãe que trouxe, né, esse discurso de trazer mais amor e carinho para Mogi das Cruzes. E aí agora nós temos todo esse poder público envolvido também com as mulheres, com mais mães. E é por isso que é importante frisar por que a saúde emocional dessas mães, doutora, é tão importante neste momento, né? Elas que enfrentam um luto ali pós-parto, este momento da maternidade em si já é, enfim, recheado de hormônios, né, que acabam alterando muitas vezes a saúde mental dessas mães. E nós temos também, inclusive, gente, segundo estudos, né, da UFRGS, indicam que o luto ele é complicado, muito mais complicado em mães de natimortos, né, enquanto a USP afirma aí que cerca de 25% dessas mães brasileiras enfrentam essa depressão perinatal entre 6 e 18 meses após o parto. Então, doutora, por que é tão importante trazer uma medida e uma nova iniciativa que acolha essas mães em um ambiente muito mais confortável e que traga, né, essa distinção aí deste momento entre uma mãe que está comemorando o nascimento de um filho e uma mãe que está ali passando por esse momento de sofrimento? Sim. É de extrema importância nós destacarmos muito daquilo que o próprio vereador mencionou. Ela é uma mãe ainda. O fato dela ter ali, infelizmente, perdido seu filho, não anula a história que ela tem. Ela é uma mãe que merece os cuidados. Mas ela estar dentro de um ambiente de cuidados onde ela vê o filho é uma coisa. Ela tentar buscar psicologicamente forças naquele momento é praticamente impossível, porque como você mesmo mencionou, existe um boom que nós chamamos hormonal acontecendo naquele contexto. E muitas vezes o que acalenta a mãe neste momento é olhar para a criança. E de repente ela olha e ela não vê. E ela olha, por exemplo, para alguma mãe que está ao lado, celebrando, e ela é como se ela olhasse para dentro dela e falasse, por que eu não? Nós precisamos entender que quando uma mãe nasce, é a partir do momento que ela entende que aquele filho virá ao mundo. Seja por um teste, seja da maneira que for. Quando ela entende que ela irá ser mãe, mesmo quando não há uma conexão plena naquele momento, porque é uma conexão construída, não é uma conexão imediata, né? Já existe ali uma noção do que se quer para o filho. Tanto que existem pessoas que falam, eu não vou dar conta, automaticamente já pensam. Por quê? Porque aquilo que ela espera entregar para o filho é muito mais daquilo que ela pensa que ela pode. Então, quando a gente olha todo esse contexto, né, nós enxergamos ali uma pessoa que é mãe e que perdeu todo essa emoção, esse processo não vai continuar. E é um processo que é encadeado para durar uma vida toda. Né? Quando uma mãe ela se percebe enquanto uma pessoa que vai gerar, a gente costuma dizer que o filho se torna uma tela em branco. E é uma tela em branco que de imediato a mãe ela pinta da forma que ela quiser. Profissão, e é algo que é involuntário. Profissão, o nome que vai ser, menino ou menina, por isso que é tão celebrado aí o chá revelações, né? Por quê? Porque é algo que já se tem programado de uma forma que não é, muitas vezes, nem consciente. É uma forma muito automática. Então, você imagina, dentro daquele contexto, você ver mães que a gente sabe que vão passar por desafios, mas com a sua tela ali pintada. E mães
que é como se tivessem recolhido aquela tela e jogado fora. Isso é muito, muito importante a gente zelar. Nós precisamos, nas pequenas ações, verificar o quanto aquela mãe sofre, em pequenos detalhes. Um detalhe estrutural, um detalhe de um cuidado um pouco maior, essa atenção muito maior vai amenizar um pouco o sofrimento. Claro que é um processo que vai durar, mas a amenização do sofrimento vai ser de grande valia para aquele momento que está tudo acontecendo e aquela pessoa que ainda é uma mãe, como o vereador falou, acaba não entendendo muita coisa que está se passando. Olha só, né? Recentemente, até a cantora Lecha mesmo acabou passando por isso, né? Ela anunciou nas redes sociais que ela acabou perdendo aí a sua filha, estava passando por este momento de dor, mas a gente sabe, né, que eles têm muito mais recursos e tem essa rede de apoio mesmo que vai poder acolher dentro deste momento, né? E as mãezinhas que aqui na rede municipal não tem tanto suporte, né? Então, doutora, antes da gente voltar para o vereador, como que é feito esse tratamento psicológico mesmo, até este pós, né? Para cuidar da saúde emocional dessa mãe logo após esse momento. Então, o que seria o ideal? Então, o ideal seria um acompanhamento efetivo desde o momento da notícia, em que há, infelizmente, a perda do bebê. Mas a gente sabe que naquele momento é um momento onde a gente tem que elencar o cuidado prioritário. E, por vezes, o cuidado prioritário é o cuidado fisiológico, o cuidado físico. Porém, existe uma estrutura psicológica que nós chamamos de uma terapia e um cuidado que chamamos de breve focal, que é um psicólogo chegar, muitas vezes, oferecer não um suporte terapêutico inicial, porque naquele momento ela não vai conseguir entender acerca da necessidade desse suporte. É como se ela quisesse pegar aquela dor como se fosse um pacote e jogar fora e voltar tudo de novo. Né? Mas é trazer a amenização em pequenos passos. E é isso que um psicólogo dentro desse contexto faz. Passando essa parte do cuidado biológico, do cuidado psicológico, entra aí a verificação daquilo que nós chamamos de subjetividade. O que é a subjetividade? É entender aquilo que nós somos, aquilo que você é, que o vereador é. Cada um tem uma história. E essa mãe, ela não se tornou um alguém ali. Ela renovou a sua perspectiva a partir de um filho. Mas ela tinha uma história. E essa história, ela é desencadeada tanto no aumento de algumas ou patologias ou alguns males do pensamento e das emoções, ou aumento ou diminuição da vitalidade por conta daquele acontecimento. Então é um acontecimento que muda toda a rota daquela mãe e que nós precisamos entender depois disso em que contexto ela estava. Porque muitas vezes essas mães, elas vêm de um contexto de violência. Nós estamos falando de mães de rede pública, né, que podem ter sido violentadas, infelizmente, vindas de processos de violência doméstica e, como consequência, ela acaba perdendo a única coisa que ela tinha para ser feliz. Então, nós precisamos entender todo esse contexto. É como se a gente examinasse o passado, auxiliasse o presente para ajudar essa mãe no futuro. Então, são passos bem pequenos que a gente dá. Passos pequenos que o vereador está ali fazendo questão de trazer, né, dentro da pauta. E aí, para a gente entender, vereador, como que iria funcionar esse projeto na prática, né? Até para a mãezinha que, de repente, está grávida, está assistindo a gente, está pensando como que vai ser esse momento do parto, ou, de repente, conhece alguém que passou por esse momento de perder um nenenzinho. Como que vai ser esse projeto na prática aí para que todo mundo possa entender como que ele vai funcionar? A gente teve relato que alguns hospitais fora de Mogi que já fazem esse trabalho independente da lei. O que a lei é para garantir que essas mães tenham leito separado. Que essas mães em nenhum momento estejam passando por esse momento com outras mães. Como falou, são experiências diferentes. Então, a gente quer garantir, independente se a maternidade estiver cheia, se tiver com lotação, como que ela esteja trabalhando, que ela cumpra isso. Porque hoje, infelizmente, eu quero acreditar que tem muitos médicos que tentam fazer isso. Que tentam já ver aquela cena, ver aquele histórico, às vezes, de agressão, tentar levar essa mãe para um leito separado. E muitas vezes não consegue. Então, a lei é para dar um suporte realmente para que, independente se o médico tiver empatia ou não, se o hospital estiver trabalhando dessa forma ou não, uma lei que garanta a Santa Casa que tenha esse leito separado, que a nova maternidade tenha esse leito separado, os hospitais privados também garantem
porque aí a gente não fica mais à mercê de uma interpretação, de uma empatia. Eu ia questionar, inclusive, vereador, desculpa te cortar, mas se é exatamente isso, né? Se esse projeto de lei, se ele iria ser aplicado tanto para hospitais públicos quanto privados, né? Então, se seria uma medida municipal mesmo. Sim, sim. Essa é a nossa cidade. A nossa cidade teria que se adaptar. Teria que se adaptar a isso mesmo, um leito separado em caso de natimorto, que é a mãe que vai passar por esse momento tão dolorido. Eu que sou pai recente, sou pai do Davi de 2 aninhos, eu não consigo nem imaginar a dor que uma mãe passa quando ela tem essa notícia. Então a lei é para garantir que a gente não dependa, de um hospital ser mais humanizado que o outro, que a gente não dependa que o privado seja melhor atendido do que o público. Não, a lei é para garantir, para que essa mulher consiga retomar a sua vida com menos desgaste, menos sofrimento. E é por isso que essa lei que já entrou em debate, é uma lei que a gente vai defender muito para que aconteça aqui em Mogi. Com toda certeza. Vereador, partindo aí dessa ideia da humanização mesmo e dessas iniciativas, né, que vocês estão trazendo aí de projetos que pretendem trazer este momento muito mais humanizado, tanto ali do parto, da maternidade, primeira infância, de onde vem a iniciativa mesmo, né? Então, porque quando você deu início ao mandato, ainda não tinha o Davi. Não tinha o Davi. Não tinha o Davi. O Davi, ele aconteceu, foi um momento feliz aí dentro deste período. Então, como que você começou a ir atrás mesmo destas mulheres e destas medidas, né? Num contexto geral, como que começou esse cenário de proteção, mulher? Eu coloco em 2 pontos. O primeiro é em casa. Em casa, quando eu tenho uma namorada que virou esposa e se tornou mãe, esse é um ponto. Em casa, quando eu digo a família, que minha mãe foi mãe com 17 anos, largou o estudo, depois voltou, aí hoje tem uma profissão reconhecida. As minhas irmãs que tocaram o comércio do meu pai e até hoje está à frente desse comércio. Então eu sempre vi mulheres muito empoderadas de verdade trabalhando. E o outro ponto é ter uma equipe formada por metade mulheres. Então, um gabinete nosso tem a metade são mulheres. Extremamente capacitadas, inclusive, viu? E não estão lá por só serem mulheres, entendeu? Não existe isso. São porque são competentes. Então, a chefe de gabinete é mulher, mas não é porque, eu quero, vamos falar a verdade, não quero lacrar para colocar uma mulher, não. Mas eu acho que tendo esse olhar para dentro de casa e ter uma equipe com mulheres, tem a chefe de gabinete lá, é mãe também, então a gente consegue conversar, consegue entender e ter um pouco de empatia, porque eu falo que mulher é única. Então não tem como a gente se aproximar e entender. E a missão que eu tenho como vereador é a gente melhorar a vida das pessoas. Então se a gente tem a mulherada lá nos ajudando, a gente vai trabalhar para isso. E aí, vereador, dentro dessa questão municipal, é interessante que a gente entenda também o que o município já oferece, né, para essas mães em questão de suporte emocional, de saúde mental e o que já é feito, né, doutora, por elas. Então, as mulheres já conseguem contar com algum tipo de suporte dentro do serviço de saúde, você que está aí também lidando com essas mulheres e como agente de saúde aqui em Mogi? Bom, a realidade apresentada muitas vezes, aliás, todas as vezes nós precisamos melhorar, né? Porque a população vai crescendo, as demandas vão crescendo, as pessoas vão crescendo e se desenvolvendo e precisam desse suporte. Hoje em dia, o que nós entendemos é que nas unidades básicas de saúde nós temos, né, um profissional, mas que às vezes não dá conta da demanda. É uma demanda muito grande de atendimento que por vezes demora anos para serem chamados, né? Nós precisamos entender essa realidade. E ações como essa, né, projetos como esse que o vereador está pautando, são de extrema relevância porque eu creio que vai ser uma reação em cadeia. Entendemos a demanda e com base nessa demanda nós ali promovemos uma nova forma de olhar tanto essas mulheres, a população em geral que precisa de atenção em saúde mental. Né? Então, entender o contexto da maternidade vai fazer com que não só lá, eu creio que há uma continuidade, né, desse projeto, não só lá ela tem o suporte, mas ela precisa de um suporte depois. Né? Eu tive o prazer de ter acesso, né, ao projeto que visa o acompanhamento posterior ao acontecimento, né? Um acompanhamento que é necessário.
É necessário para todos nós, que dirá para alguém que passou por um processo de luto de um filho. Então, nós precisamos olhar a população de forma geral, eu creio que hoje em dia, de uma forma diferenciada. Então, assim, o município conta com algumas ações? Sim, conta. Nós temos aí, através da rede, né, pelo SUS, nós temos os centros de atenção psicossocial que podem dar conta de demandas específicas, como demandas infantis, de álcool e droga, porém, nós sempre precisamos de mais. O suporte psicológico, e aí eu vou, né, puxar um pouco mais para o meu lado, o suporte psicológico ele é cada vez mais necessário. Nós vivemos numa sociedade onde a saúde mental hoje em dia tem se mostrado o carro-chefe de doenças, de patologias, e quando acontecem eventos desencadeadores como a perda de alguém ou a perda, no caso, de um filho que se espera muito, esse fator é fundamental. Então, vereador, está de parabéns. Obrigado. Doutora, agora então para a gente entender, dentro desse cenário, o que a família pode fazer ali até para acolher essa mulher neste momento também, né? Então, aproveitando, gente, aqui a deixa da pauta, o que a família consegue fazer para, de repente, tentar amenizar um pouco esse momento e a dor dessa mãe, né, que é óbvio, a dor da mãe não se compara, mas ali, de repente, dentro disso também nós temos o pai, temos uma família que às vezes estava ansiando por um primeiro filho, primeiro neto, enfim, né? Então, como dar esse suporte para essa mulher, como trazer essa rede de apoio mais forte? A saúde mental, ela nunca está concentrada, né, principalmente nesse momento de perda, em polos distintos. Então, uma família que muitas vezes, deixa ela quieta, ela precisa do momento dela, e deixa muitas vezes aquela mãe passando por aquele processo em silêncio, demais, é complicado. Por quê? Porque é um silêncio que grita, né? Ele é ensurdecedor, os gritos internos daquela mulher naquele momento. São dores que antes elas eram ressignificadas por olhar para uma barriga e ver um filho, agora não se tem mais, né? Por vezes ela está no mesmo local, ali no hospital, onde ela passou por várias vezes e ela imaginou, eu estarei aqui com o meu filho. Então, aquele silêncio por vezes deve ser respeitado, porém sempre dando uma atenção. Eu te deixo em silêncio, mas eu estou aqui. E qualquer ação, qualquer lágrima, você precisa de algo, né? E aquele demais, aquele não chora, aquele a mãe espirrou, você já vai dar o acolhimento, ela vai se sentir pior, porque ela já está em situação de vulnerabilidade. É como você deixar ainda mais vulnerável uma pessoa que já está abaixo da linha de vulnerabilidade em todos os sentidos. Então, quando nós falamos disso, é entender ações que sejam complementares àquilo que ela precisa. Existem pessoas que são diferentes umas das outras, existem pessoas que vão falar e precisam falar. Naquele momento a mãe, né, não pode ser contestada. Então, deixe falar. Mas falou algum tipo de besteira, falou que quer perder a vida, onde já se viu. Deixa aquele momento escoar. É um momento que nós chamamos de uma limpeza de chaminé. Aquilo vai saindo. E naquele momento que sai, nós precisamos colocar algo de bom depois. Muitas vezes aquelas palavras, elas precisam ser não contestadas, mas guardadas ali naquele cantinho. Olha, eu preciso prestar atenção porque ela repetiu várias vezes, a minha vida perdeu sentido, a minha vida perdeu sentido, a minha vida perdeu sentido. Por vezes ali, todos nós passamos por momentos que olhamos qual o sentido a partir daí, né? Então, a gente precisa observar. Mas, por vezes, naquele momento, aquela palavra escoa e ela precisa voltar para uma realidade. E se essa realidade, por exemplo, tem um outro filho? Então ela precisa, a mãe ela tem uma força extrema, instintiva, que vai tirar uma força de onde ela não tem para esse cuidado. Porque nós mulheres, nós falamos muito sobre mulheres aqui, nós temos esse instinto de uma forma involuntária. Eu posso dizer, até o vereador falou sobre a experiência dele, eu posso dizer sobre a minha. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela é uma filha adotiva. Ela chegou em casa faltando 3 dias para fazer 3 anos. Eu fiquei desesperada, porque eu demorei 6 anos para ela chegar. E aí, numa ligação da vara de infância aqui de Mogi, ela chegou. Em uma semana, ela estava dentro da minha casa. Então, foi um momento, o melhor momento e o mais desesperador da minha vida. Porém, em alguns momentos, eu me pegava falando, como eu sei fazer isso aqui? Não sei, eu sei que eu sei. Então, esse momento de mãe é um start, é um momento instintivo maravilhoso. E que muitas vezes, quando se tem um outro filho, isso vai acontecer.
Porém, a gente sempre tem que tomar cuidado. Então, eu sempre costumo falar para toda a família, equilíbrio é a palavra. Você não vai levá-la para uma festa e querer que ela dê risada e haja como se nada tivesse acontecido. Até porque se ela agir assim, algo está errado também, né? Mas você também não vai fazer com que ela fique dentro de um quarto escuro durante meses. Não, aos poucos você vai verificando a sinalização de o quanto ela precisa de doses de vida. A saúde mental, ela está muitas vezes em você aprender que para você tirar uma pessoa desse estado, não basta você chegar e abrir as janelas e falar vamos para o shopping e fingir que nada está acontecendo. Não, por vezes você precisa ensiná-la de novo a levantar, aí depois colocar o pé no chão, aí pentear os cabelos, e aí ela abre a janela, aí quando ela sai, né, ela tem uma vida nova. É esse o movimento. Então o papel da família é, se ela precisa de um lenço para chorar, eu sou aquela pessoa que dou o lenço. Se ela precisa de silêncio, ela não precisa de mais pessoas dizendo para ela o que ela tem que fazer. Eu sou a mão que acolhe, eu sou a mão que estou do lado. Né? Então, esse projeto, inclusive, né, voltando, ele é importante por conta disso, porque um suporte psicológico, ele vai fazer com que essa família também tenha noção. Porque grande parte dos psicólogos acabam chamando, né? O marido, ou o companheiro, ou a pessoa que está ali envolvida diretamente com essa mãe para dar esse suporte. Então, nós precisamos cuidar daquilo que muitas vezes a gente acha que é pequeno, mas que faz toda a diferença naquele momento. Tenho certeza que sim. Doutora, muito obrigada aí por toda a explicação. Acho que fica de dica também para todas as famílias, né, que estão passando por este momento de tanta dor, para as mamães também aí. Fica todo o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito mesmo para esse momento. E aí, vereador, para a gente encerrar, então, este projeto, vão ter novas etapas, ele vai ter aí o seu desenrolar também, igual a doutora falou, esse pós-acompanhamento, ou até nós podemos ver mais iniciativas aí dentro do seu mandato, na própria Câmara Municipal mesmo. Então, o que ainda vem dentro da pauta? Vem a luta por esse projeto para ser aprovado o quanto antes. Temos o compromisso do governo do estado para que esse ano, no final do ano, a maternidade seja inaugurada. Então, que a gente já tenha esse projeto aprovado, para que depois venham outros projetos para dar continuidade. E é como a gente falou no começo do programa, são várias ações juntos a esse projeto. A gente vai estar lutando para que tenha fisioterapeuta na maternidade, para que a gente aumente o número de partos humanizados, porque também tem uma relação significativa no desenvolvimento dessa criança. A gente consiga o leito separado, então terão mais ações para que a gente tenha esse olhar para a mulher, para a gente amenizar. Porque eu acho que sanar a gente não vai conseguir. Mas o passo está sendo dado. O nosso gabinete vai dar 1, 2, 3, o quanto passos forem necessários. Então é isso, vereador, muito obrigada, doutora também muito obrigada pela participação de vocês, por toda a informação trazida aqui neste programa. Lembrando, né, gente, a TV Câmara está trazendo aí uma programação com muito conteúdo para este mês de março, mas é claro que as mulheres merecem respeito, amor e carinho, e a discussão de todos esses tópicos aqui devem ser, sim, debatidos durante o ano inteiro. Então, nós precisamos, sim, falar sobre saúde pública, sobre a saúde das mulheres e da sociedade num geral, tá? Então, é por isso que nós aqui estamos sempre trazendo mais informação dentro dos nossos programas. E, novamente, né, fica aí o nosso carinho para todas as mamães que estão passando por este momento difícil, mas o nosso carinho também para todas as mamães que receberam aí os seus filhos em braços. Novamente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Esperamos que o programa seja muito positivo. Aproveita para compartilhar com seus amigos. Depois, você pode acompanhar também este programa lá no YouTube da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. No site da Câmara você consegue conferir mais trabalhos e projetos dos vereadores. Pode acompanhar também as atividades do Legislativo na Câmara Municipal, no Instagram, Facebook, enfim. Várias páginas aí para você continuar acompanhando, e aqui na TV Câmara, sempre ao vivo. Novamente, muito obrigada. Vejo vocês no próximo Mulheres em Pauta.